Vanderlei B.A., não quero perder tempo, porque é tanta coisa para falar. Semana passada começamos a falar de um panorama geral do racismo no mundo, historicamente, como é que a gente chega até o Brasil, até São Paulo, até Jundiaí, até a vida da gente do dia a dia. Por que você se apaixonou por essa questão? É por ser negro ou é por ter a sensibilidade? Se não fosse negro, você defenderia a causa do mesmo jeito? Como é que você vê isso? Boa pergunta. A princípio foi por uma questão racial, uma história rapidinho. Com 7 anos eu fui chamado de ovelha negra na sala de aula por uma professora. Eu olhei para a cara dela, saí, fui direto para a diretoria. Ali eu fiquei 2 horas chorando até minha mãe chegar. Eu fiquei 15 dias sem ir para a escola, porque aquilo para mim foi terrível. Assim. Com 7 anos de idade, eu já tinha essa percepção do que era certo e do que era errado. E ela, ao invés de chamar a atenção de toda a classe, ela chamou a minha atenção. Então, a partir dali, eu comecei a ter um outro olhar para essa questão. Eu sou diferente. Os meus amigos de bairro, os meus amigos de escola, são todos brancos e eu sou negro. Então, eu sou diferente. Então, essa foi a minha primeira percepção. A segunda percepção foi a questão dos direitos humanos. Eu não preciso ser mulher para sentir a empatia em defender a causa da mulher, a luta da mulher contra a violência, contra o machismo, e assim vai sucessivamente para as outras causas na linha dos direitos humanos. Desde então, a minha luta sempre foi da questão racial, juntamente com a luta dos direitos humanos. E aí é um leque, né? É um leque. Então, eu já trabalhei com crianças e adolescentes, já trabalhei com menor abandonado, crianças de rua, com pessoas com deficiência, já trabalhei com pessoas idosas, usuários e seus familiares de álcool e outras drogas, ou seja, tudo com o recorte dos direitos humanos, do acolhimento, do entendimento, porque eu acredito... Mas que beira na margem social, né? Que beira na margem. Aquilo que ninguém quer tocar muito. Isso, aquilo que é ferida. Vamos fazer de conta que Jundiaí é 9 de julho, Isso. né? O que é? O que é que vai além? Mesmo quem viaja para Paris, para qualquer, sei lá, Inglaterra, gente que já viajou tanto, você vai lá e visita o turístico. Ali está tudo perfeito, é o mundinho perfeito. Você sai para a periferia, você acha a verdade dos lugares e é assim no mundo todo. Não estou fazendo uma crítica específica a Jundiaí, que aliás ainda está muito à frente de muitos outros lugares com relação ao tratamento da periferia. Mas que pode melhorar muito e não pode ter mais. A diferença social em tempos de Covid ficou muito mais clara, como a gente já falou no programa passado, na verdade. Ela ficou escancarada. Tá. Então, para você e o seu público ter uma ideia, como é que uma família que tem 10 pessoas, que tem apenas 3 cômodos na casa, vai conseguir fazer o isolamento social? Claro, não tem. Como é que um jovem de 16 ou 20 anos que está trabalhando e é obrigado a sair de madrugada para trabalhar e ele mora numa comunidade, como é que ele vai sair de máscara às 4 ou 5 horas da manhã para poder ir trabalhar, sendo que a polícia está matando a juventude periférica e a juventude negra? Então, esses cuidados, a gente precisa ter um outro olhar. Mesmo a questão da juventude, das crianças e da juventude que estão no período de escola. Como é que eu vou estudar numa casa que tem 10 pessoas, todo mundo no mesmo ambiente? Como é que eu paro para estudar? Eu não consigo estudar. Né? E isso, se ele tiver ainda computador nesses tempos de aula em casa, ele tem que estar munido de um equipamento eletrônico como se o mundo fosse feito pela classe média alta. Justamente. É exatamente o que a gente estava falando da cidade de Jundiaí, como qualquer outra cidade, como qualquer lugar do mundo, onde as leis, as normas, as coisas funcionam visando uma classe média abastada até esse ponto com esses recursos. Quem não tiver aí, o problema é dele. Justamente. Ele que se vire, porque eu não tenho política para lidar com isso. Então, a coisa é muito mais séria, né? Eu fico só surpreendido, Bea, das pessoas. Por que a gente está fazendo o segundo programa desse tema?
Não dá mais para não falar. A gente tenta falar sempre na medida do possível, mas não dá mais para não falar e não ir mais a fundo nesse tema. É isso que vai mudar o comportamento das pessoas. Não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Isso. Tem que ter ações concretas no seu dia a dia que combata o racismo. Ah, mas foi uma piadinha. Não foi piada, foi racismo. Aquilo feriu, aquilo machucou, aquilo matou a alma, matou a dignidade de uma pessoa. Quando não tira a vida. Quando não tira a vida de uma pessoa. Efetivamente. Efetivamente, como foi o caso do João Vitor, no Rio de Janeiro. Ele estava dentro da casa dele, em isolamento, com os primos dele, brincando dentro da casa dele, e a polícia invadiu a casa dele. A polícia deu 70 tiros na casa dele. É inexplicável. Eu não consigo. Ninguém acho que consegue entender o que tem acontecido no caso desses meninos, né, que tem sido noticiado assim com tanta frequência. No caso do filho da empregada que a gente citou lá no programa passado. São atos que a gente não está conseguindo mais entender, não tem uma lógica por detrás. Porque o que daria 70 tiros na casa onde tinha uma criança brincando? Mas eu vou falar de 2 casos de Jundiaí. Fale. Uma autoridade daqui de Jundiaí se achou no direito de mandar num grupo de WhatsApp que tinha um menino negro fotografando as casas das pessoas, que era para tomar cuidado. Fiquei sabendo. Né? Assim, puro racismo. Era um menino estagiário de fotografia. Sim, que não estava fotografando a casa, estava fotografando a árvore, estava fotografando a paisagem. Se fosse um menino branco, não teria essa reação. Teria. Então não dá, gente, para dizer que não tem racismo. Segundo o segundo caso aí, a gente vai para um intervalo rapidinho e volta já. Aproveita aí. Primeiro caso eu já entendi. Agora o segundo caso, esse me assustou, porque é no bairro elegantíssimo da cidade, é claro que aconteceria ali, dentro de condomínios pseudamente fechados, né, que não são na verdade. Já entendi tudo. O segundo caso, quero saber. O segundo caso, eu vou perguntar, cadê o Cadu? O Cadu é um menino que foi dado um sumiço nele pela polícia militar. Verdade, me lembrei do caso. Até hoje. Não se explica. Não se explica. Ah, porque ele tinha passagem na polícia. Não interessa. A justiça está ali para ser feita. Cumpra a lei. Se ele devia para a justiça, prendesse. Sim, dentro da lei. Julgasse, levasse para a justiça, que ele fosse condenado, que ele fosse preso. Mas não é o caso. Ele tinha passagem, mas ele não estava sendo procurado. Simplesmente a polícia desapareceu com ele. E ninguém exige que isso venha. Tony, aí me lembra Marielle Franco, se você me deixar trazer Marielle. Até hoje a gente pergunta, cadê o Cadu? E cadê o assassino da Marielle? E a pergunta que a gente faz, quem mandou matar Marielle Franco? Exatamente. Porque ser negro é uma coisa, ser gay é outra, ser pobre é outra. Se você juntar pobreza, homossexualidade e negritude, fica quase impossível viver numa sociedade estabelecida de uma forma que não privilegia nenhuma dessas coisas. Mas eu vou te falar para você e vou falar para o seu público. Eu sou um privilegiado. Eu tenho 48 anos hoje e eu sou um sobrevivente desse sistema racista que nós vivemos. Eu sou um privilegiado porque eu consegui estudar, eu consegui trabalhar, eu consegui ter boa cultura. Eu sou um privilegiado, mas quantos outros que são iguais a mim, que não conseguiram nem um terço do que eu consegui. Então, mesmo eu sendo privilegiado, eu tenho medo. Eu não vou em qualquer lugar, porque eu tenho medo. Não tenho medo por conta das pessoas, não tenho medo por conta da comunidade. Eu tenho medo de ser parado pela polícia e tomar um tiro pelas costas. É esse o meu medo, de ser espancado por um miliciano que a gente encontra na rua. Eu sou tão agradecido de você estar aqui hoje, porque se esse programa não servir para dar voz a quem tem que ter voz nesse país, então não vale a pena ele estar no ar, né? Porque é legal falar sobre decoração, sobre o tripé do lifestyle, que é viver com
da melhor forma possível. Eu acho lindo falar disso, mas todo mundo merece isso. Então, se esse programa só falar de coisas que nesse momento passam a ser fúteis, passam. É verdade. Com milhares de pessoas morrendo. Com milhares de negros morrendo não da Covid, mas do preconceito. Com a xenofobia que o mundo se criou agora, que é o preconceito com qualquer pessoa de outra raça. Não é só com o negro. Então, o árabe, eu acho que ele é um terrorista, o negro eu acho que ele é um bandido, o índio é um inútil que devia assumir das florestas para a gente extrair sei lá o que de lá. Esse desrespeito pela diferença e pela origem que é o que mais deixa esse mundo bonito, Bea. Por que eu gostei tanto de viajar durante a minha vida, quando estava podendo, agora não estou podendo mais? É para conhecer as diferenças, é para conhecer os valores, as culturas diferentes. A cultura negra africana é maravilhosa, a cor. O que seria do amarelo se existisse só o azul? Eu não consigo mais entender esse pensamento que quer eleger uma pessoa para resolver os problemas do mundo, que acha que tem que criar ídolos para resolver problemas. Se as pessoas pensam igual a nós que estamos aqui, que todo mundo é igual de fato, que todo mundo merece ter as mesmas oportunidades, não me venham falar de meritocracia. A meritocracia só serve quando todo mundo sai da mesma base. E se quer ver uma coisa mais indiferente, no Brasil pelo menos, é que a base não é a mesma. É o que você falou. O filho de um estuda no Porto Seguro, o filho do outro está lá numa escola que de vez em quando tem professor. Como é que eu vou falar que não tem que ter cota para negro? Que é cota para pobre? É também, mas é para o negro pobre que é pior ainda, né? Então tem coisas que não dá mais para engolir. Você vai ficando velho, que nem eu estou ficando, estou com 58 anos, chegando nos 60, tem coisas que não dá mais. Eu acho que a gente está patinando em determinadas coisas que nós não vamos para frente, que é o que está acontecendo com o país agora. Tantas questões emergentes para resolver, a gente fica patinando em idiotices, em coisas sem importância, em briga de poder, na verdade. Briga de poder. Eu sou tão agradecido de você estar aqui, adorei você virar para a câmera, você poder falar com o meu público. 2 programas foi pouquíssimo para a gente falar, hoje, agora eu peguei um pouco do seu espaço também, mas é um desabafo meu também, porque tudo vai chegando no limite, tudo vai ficando um pouco complicado. Quando passa do limite, eu acho que nós estamos passando do limite. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade Obrigado. de poder estar falando. A imprensa, os meios de comunicações, os programas como o seu, são de extrema importância para dar voz. É isso mesmo. A gente precisa ser ouvido, a gente precisa ser escutado. As pessoas precisam entender, não as minhas questões de negro, mas as questões de um ser humano. As questões de uma pessoa que sofre todos os preconceitos. Então, mais uma vez, muito obrigado de coração. Tenho um carinho imenso por você e pelo seu programa. É recíproco, viu? E eu tenho certeza que o público que não te conhecia agora também tem esse carinho por você. Obrigado, gente. Que bom poder a gente ser espontâneo, falar o que a gente pensa e ser companhia de vocês, sem mentiras. É isso que eu penso, é isso que o Bea pensa. O que você pensa é responsabilidade sua. Fica aí porque a gente vai passear pelo Nepal agora. Até o próximo programa. Tchau.